Memórias de um Suicida, capítulo 4, da segunda parte. Outra vez, Jerônimo e família. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Carlos de Canelejas veio nos buscar ao pavilhão indiano ainda cedo e, após efusivos cumprimentos, nos disse: seu amigo Jerônimo de Araújo Silveira se encontra ali e aproveitarão a oportunidade para fazer-lhe a visita que há tanto vem projetando. Ele certamente se sentirá confortado com sua presença, enquanto você cumprirá suave dever de solidariedade e fraternidade. O isolamento não era muito distante do edifício central, em cujas imediações nos encontrávamos albergados. O planalto onde a cidadela de importante departamento se assentava se estendia a perder de vista, envolvida no seu triste sudário de neblinas. Ao longo dos caminhos que trilhávamos, destacava-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas, que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro. Vinha a impressão de que o departamento hospitalar, assim como o da vigilância, seriam arrabaldes bucólicos de uma grande metrópole, cujos ecos e distância não nos permitia suspeitar. E conversávamos familiarmente, pouco nos percebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. A direção do isolamento, assim como o tratamento fraternal dispensado aos penitentes, eram idênticos aos das demais filiais que visitamos, inspirados na mais convincente justiça, na caridade amorosa e fraterna. Assim se encontravam asilados, além daqueles muros imensos, onde nem mesmo faltava a interdição de uma ponte elevadiça, pobres colegas nossos, a quem as dores impostas pelo desânimo ou a revolta dominavam as do arrependimento pelo mau ato praticado. Nestes corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento se limitava ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitaram senão para aumentar e prolongar os seus sofrimentos, antes julgados insuportáveis, além de lhes apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos objetos de suas maiores predileções. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo, levado ao excesso, constitui gravíssimo complexo enfermidade moral, capaz dos mais deploráveis resultados. E encontramos ali os mais variados casos de suicídios sentimentais em que o réprobo é agitado por verdadeiro sentimento extraído do coração. Não resta dúvida, embora desequilibrado, desde o amante ofegante de paixão e ciúme pela felicidade concedida ao rival feliz, até o chefe de família desorientado por impasses dificultosos, ou o pai subjugado pelo desalento diante da esquife do adorado entezinho, que era a razão de sua felicidade. Consternação geral dominava o ambiente dessa filial de Hospital Maria de Nazaré. Invariavelmente insatisfeitos pelos hóspedes, apresentavam o característico das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor sem se animarem
a esforços para vencê-las, retendo-a antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto produziam novos motivos para sofrer, através das autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. A direção interna do isolamento, tal como a da torre, estava confiada a um sacerdote católico, ao invés de um daqueles atraentes iniciados a quem já nos habituamos ver à frente das organizações da colônia. Todo o corpo de auxiliares internos, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feita do corpo clínico, que se compunha de psiquistas iniciados. Embora o cargo mais importante, isso é, o de diretor, conselheiro e educador, era ocupado por sacerdotes, este também era indicado nas altas doutrinas secretas, espírito de escola, possuidor de méritos assinalados perante a lei e benquisto na legião dos servos de Maria, além de honrosamente graduado no seio da falange de cientistas que governava o Instituto Correcional de Maria de Nazaré. A disciplina era verdadeiramente de convento. Era urgente que as atrações pelas paixões mundanas e pessoais fossem afastadas daqueles eternos insatisfeitos e voluntariosos. Os arrastamentos impuros e caprichos que os perderam, cumpria a instituição que os acolhia instruí-los para os ditames da resignação na desventura, para as resoluções decisivas, para as renúncias inalienáveis, reconciliando-os ainda com a verdadeira fé cristã, que até então desprezavam conhecer à luz do devido critério. Todos eles haviam sido educados na terra sob os auspícios de ensinamentos católicos romanos, em seus corações e em suas mentes, nas concepções religiosas que dirigiam os seus pensamentos. Não existia local para outros conceitos que não aqueles provindos da igreja que atacavam desde a infância. Sentimentalistas fanatizados e caprichosos, amolecidos mentalmente pelo descuido do exercício do raciocínio sobre elevados assuntos, alongavam a morbidez dos preconceitos que lhes era próprios às deduções religiosas fornecidas pelos catecismos, apaixonando-se intransigentemente por tudo quanto as tradições católicas houveram por bem infundir no senso pouco amadurecido da humanidade. Muitos nem mesmo a crença definitiva possuíam, incrédulos, mesmo ímpios, jamais se haviam preocupado com a feição religiosa ou divina das coisas, mas, habituados à igreja pelo comodismo e a tradição, só a ela conferiam os direitos de guiar consciências, só a ela permitiriam sabedoria bastante para os serviços de esclarecimento. Então, seria caridoso que a reeducação de tais mentalidades se fizesse à sombra de ambientes idênticos àquele que lhes inspirava confiança e respeito. Portanto, o próprio padre lhes falava do Evangelho da Verdade para que aprendessem que, acima do seu fanatismo dogmático, pairava o eterno clarão de realidades que necessitavam aceitar a fim de saberem venerar devidamente o Criador. O próprio padre os instruiria sobre a vida do mundo astral, lecionando-lhes observações e experiências, varrendo do seu cérebro as suposições tacanhas a que se amoldaram preguiçosamente, rasgando ao seu entendimento os véus do conhecimento verdadeiro, a fim de que concluíssem por experiência própria que tanto no seio da religião como no da ciência poderá resplandecer
o ardor daquela fé que norteia o coração para o alto, purificando-o ao calor sempre vivo do amor de Deus. Cientificado do desejo que trazíamos de visitar um amigo ali retido, após a visita, cujas minúcias omitiremos por apresentarem a generalidade das demais, Padre Miguel de Santarém, maioral da comunidade, exclamou bondosamente entre riso e satisfeito: "Fizeram bem em vir, meus filhos. Agradeço o afetuoso interesse por um companheiro de jornada tão carecedor de reconforto como esse em questão. Visitar um enfermo, reanimar com presença consoladora o pobre detento entristecido pela angústia de remorsos implacáveis, é obra meritória sancionada pelo modelo divino, amigo dos pobres e pequeninos. Jerônimo ficará satisfeito. Mandarei chamar imediatamente." Enquanto falava, reconhecemos nele o religioso que confortou o antigo mercador de vinhos na memorável tarde da visita à família, havia cerca de 3 anos. Irmão Teócrito, conforme estamos lembrados, o requisitou a fim de assistir o rebelde. A pedido deste mesmo, e desde então, Jerônimo se encontrava sob as vistas do competente conselheiro. Enquanto agradávamos a presença do companheiro de desditas, o diretor do isolamento ia dizendo: "Seu amigo entra em fase de transição, precursora do reestabelecimento. Poderão apreciar suas circunstâncias que rodeiam o padrão dos demais internos do nosso educandário, pois o isolamento se interessa por casos que têm mais ou menos os mesmos fundamentos, como não deixa de também suceder com as demais organizações de nosso Instituto. Após vencer a apatia que as revoltas inúteis resultantes de desilusões cruciantes o conduziram, estará preparado para a repetição das experiências em que fracassou. Encontra-se sob assistência rigorosa, como é devido a todos que nos são confiados, pois seu invólucro perispiritual, assim como a própria mente, precisam de profundos cuidados ao corpo clínico destacado para os serviços deste posto, está afeto o tratamento daquele, o qual se resume em aplicações magnéticas especiais. Porém, a esta atendemos com as atenções inspiradas no Estatutos da Legião, que no caso aplica a reeducação, tratamento inteiramente moral, porque o mal que infelicita a Jerônimo, como o que atormenta a vocês, somente com a renovação individual operada interiormente pelo próprio paciente será removido. A paixão mórbida que desequilibradamente nutriu pela esposa e pelos filhos prestou-se a instrumento para as grandes expiações que os seus entes queridos tinham em débito nos assentos da lei de justiça que rege os destinos humanos. Jerônimo amava egoisticamente, desorientadamente, entrincheirando o coração contra toda a possibilidade de amparo que a razão e o raciocínio lúcido poderiam conferir. E como não devem ignorar, cumpre-nos estar sempre advertidos de que nem mesmo aos próprios filhos o homem deverá o amor indiscriminadamente com os impulsos cegos da paixão. Certamente que o devotamento à família lhe concederá méritos diante do legislador supremo. Porém, os lauréis se tornariam mais honrosos se tivessem encaminhado os seres amados ao culto legítimo do cumprimento do dever, e não proporcionando-lhes luxos e gozos mundanos
enquanto cuidava da educação moral que deveria prover em primeiro lugar, ainda que fosse contra os arremessos da pobreza adversa, uma vez que todas as criaturas do Senhor são aproveitáveis e que, justamente a fim de auxiliá-las a progredir e educar-se em sentido benéfico, é que Deus confere a autoridade paterna ao homem encarnado. Se assim fez, cumprindo o sagrado dever de pai, previdente e honrado, Jerônimo teria se furtado ao amargor das situações embaraçosas, pelas quais se tornou responsável com o ato dramático do suicídio. Ele que chega, ele vos dirá coisas interessantes. Com efeito, acompanhado por irmão Ambrósio, um assistente religioso, o antigo negociante do porto, entrou no compartimento onde nos achávamos e atirou-se em nossos braços comovidamente. Obrigado, queridos companheiros, exclamou, por terem lembrado da minha humilde pessoa tão gentilmente. Sua visita cala-me docemente no coração. Se soubessem quão terríveis têm sido as minhas aflições, abraçamo-lo com efusão, apresentando votos pela sua felicidade pessoal, pois até então outra coisa não sabíamos dizer ou desejar a amigos. Jerônimo nos pareceu muito modificado. O reconhecemos sereno, senhor de maneiras tocadas de encantadora distinção, a qual não conhecíamos antes, e pensamos em que certamente o isolamento, dirigido por virtuosos espíritos de antigos sacerdotes, teria a missão de elevar também o nível da boa educação social, como internato conventual que era. Ardíamos pelo desejo de perguntar ao antigo comparsa de Vale Sinistro, de sabermos novidades de seus desgraçados filhos que lá ficaram na terra, amortalhados de lágrimas e desditas. Mas o receio de uma indiscrição nos deteve, o que fez que o silêncio se prolongasse após os cumprimentos. Porém, logo o virtuoso mentor Santarém nos encaminhou a feliz oportunidade, conhecendo a sinceridade que nos impelia. Falávamos de ti, meu caro Jerônimo. Teus amigos desejam saber se te sentes melhor e mais reconfortado no amor de Deus, pois partirão em breve para outro plano de nossa colônia, e vindos para se despedirem, estimariam levar a impressão de que deixam para trás um amigo em vias de verdadeiro reerguimento. Aplaudimos, confirmando tais expressões com o incentivo de nos mostrarmos a Ele próprio, resignados e confiantes nos dias futuros, e acrescentamos, amparados por amigos tão desvelados como os que deparamos desde que para cá nos encaminharam, nos sentíamos até felizes, não fosse a inclemência dos pesares que nos perseguem pela desonra com que avultamos nossa alma. O antigo comparsa curvou a fronte com enternecedora humildade, rebatendo. Tem razão, caros amigos. Será possível, sim, para nós, o alívio supremo na conquista da resignação e da fé, que levará à conformidade. Porém, não creio que poderemos ser felizes tão cedo, porque não será pelas vias do suicídio que a individualidade encontrará essa deusa felicidade que mais se afasta quanto maiores forem a revolta e a insubmissão no coração que as deseja. Quisera eu que o suicídio tivesse exterminado meu ser para sempre, porém não foi assim. E assim, não sendo, compreendi que só me restava curvar ao inevitável, enfrentando com resignação e fortaleza de ânimo a amargurosa situação por mim mesmo criada. Devo a solicitude do irmão de Santarém, a seus conselhos e exemplos edificantes,
como aos seus abnegados imediatos e às regras verdadeiramente providenciais dessa mansão educadora, a transformação que em mim vem se operando. Tal como vocês, sorvi o cálice de fel, traguei muitas amarguras entre uivos de desespero e blasfêmias de réprobo. Mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta desgraça, porque Ai, meu Deus, desculpa, mas hoje me sinto outro indivíduo, a quem a confiança no amor do Ser Supremo ressuscitou dos escombros da mais nefasta descrença, porque descrença mascarada com a hipocrisia da falsa fé, o que se satisfaz à sociedade, não aproveita. No entanto, nem mesmo para convencer o próprio que as simulou, quanto mais para edificar a sua alma perante o Criador. Eu poderia ser feliz, meus amigos, de algum modo, rodeado com a atenção destas nobres e excelentes protetores, instruído, fortalecido, confortado como me vejo por sua incansável caridade, convencido das lutas e deveres que me cabem, disposto a enfrentá-los quanto me acho. Mas cometi um crime de duras consequências, de consequências extensíssimas para mim e os meus. Contemplo-me carregado de falhas e não posso de nenhum modo me sentir satisfeito em parte alguma, quando o arrependimento vivo e ardente flagela minhas horas, extinguindo o resgate imediato a fim de que a serenidade contorne ao meu coração, me permitindo novos empreendimentos dignificantes e honrosos, justamente o oposto dos atos do passado. Devo confessar que, como comerciante que fui, falido, arruinado, traído a confiança de firmas honestas com as quais mantive compromissos de instituições bancárias, cuja honorabilidade não levei ao devido apreço, e até das autoridades municipais, pois também dei grandes prejuízos às fiscalizações legais, como aos direitos alfandegários, visto que pratiquei não raras vezes o contrabando. Me envergonho de tal forma, por não ter me esforçado por sair honrosamente desse emaranhado de inferioridades, me envergonho tanto de haver solvido tais compromissos, acobertando-me sob a macabra ilusão do suicídio, que o rubor só desaparecerá de minhas faces quando me for possível ser comerciante outra vez, a fim de solvê-los pessoalmente, digna e honestamente. Oh, que ato indecoroso cometi perante a sociedade, meus amigos. Eu devo e não paguei. Eu desfraudei os sacrossantos direitos da pátria, da abençoada terra em que vivi. Tenho compromissos vencidos, empréstimos, contas e mais contas, letras e mais letras a pagar. E nada resgatei até hoje. O peso dessa desonra converteu os meus dias em torturas ininterruptas, a par das desventuras que, por meu desleixo, atingiram meus filhos. Felizmente, porém, a lei da sábia providência confere ao espírito falido meios honrosos para se libertar de situações incômodas e vexatórias como estas. E Jerônimo, em futuro não muito distante, poderá reparar tais compromissos, recuperando o beneplácito da própria consciência, servindo-se de experiências novas e novas oportunidades, graças à reencarnação, que a todos é facultada como meio de progresso e reabilitação.
e ele, bastante animado, se encontra para essa nova jornada, acudiu o irmão de Santarém, cortando a expansividade humilhante para o próprio expositor. Me alegro sabendo que você está confortado e decidido aos embates pela honra de uma vitória que encoberte da sua consciência a visão inglória da queda forte que também o arrastou à desgraça, amigo Jerônimo. Praza aos céus que as forças se centupliquem em tua alma quanto as minhas em mim me multiplicam a cada nova vibração de minha própria dor. Pois também me acho encorajado às mais rudes experimentações, contanto que se afaste de minhas íntimas visões o trágico fantasma dos remorsos pelo monstruoso delito que pratiquei, vibrou Mário Sobral, a quem impressionante estremecimento sacudiu, fazendo-o agitar as mãos como que se esforçando por desvencilhá-las de algo que o inquietasse e afligisse. A prece que aprendi a praticar, tornando-a em manancial indispensável à minha pobre alma, guiado pelas férteis exortações do irmão de Santarém, continuou o ex-comerciante do Porto. As súplicas veementemente que aprendi a dirigir a Maria, nossa mãe guiadora, me concederam a trégua precisa para reunir os pensamentos atropelados pelo desespero e fixá-los no bom raciocínio. Acontecimento que foi a chave áurea para a solução de muitos problemas por mim considerados insolúveis. A sorte imprevista de meus infelizes filhos, aos quais tanto e tanto amava, a conduta de Zulmira, prostituída e envilecida, como eu, incapaz de se consagrar ao dever, vencendo honestamente as difíceis circunstâncias da miséria, eram fatos que me dementavam até a loucura e a blasfêmia, convertendo minha alma na de um réu selvagem e danado como não o seria a fera nos sertões africanos. Porém, a prece contínua, humilde, tal como o bom conselho recomendava, corrigiu a anomalia e, pouco a pouco, recobrei a lucidez do senso, parecendo-me, ao depois de serenado o ânimo, que estive durante séculos mergulhado nas trevas inferiores da irresponsabilidade. Ainda assim, a situação de meus filhos, que hão de recordar, me levava a sofrimentos inconsoláveis. Ao vigor das evocações, Jerônimo reanimava-se. Nosso grupo se tornou muito atento, vibrando homogeneamente com o emocionado narrador. E tais foram as tintas vivas e sugestivas com que soube esboçar os acontecimentos que lhe diziam respeito, tais as expressões ardentes emitidas pelas vibrações com que traduzia as sutilezas da memória, que julgamos rever com ele os episódios narrados, e será como se também os tivesse assistido que os transmitiremos ao leitor. O enclausurado do isolamento ia dizendo: certo dia, ao entardecer, me encontrava quase absolutamente só, perambulando tristemente pelas ruas melancólicas do imenso parque que vês. Aproximava-se o doce, emocionante momento do Ângelus. A unção religiosa, consolo e esperança dos desafortunados irremediáveis, sutilmente infiltrou-se pelos escaninhos do meu ser, reportando-me o pensamento ao seio maternal de Maria, mãe boníssima dos pecadores e aflitos. Não ignoro que o momento da saudação a Maria é fielmente respeitado pelos
seus legionários homenageado com sinceras demonstrações de gratidão nesta colônia, a qual se edificou, cresceu e produziu excelentes frutos de amor e caridade, para servir-me das expressões que ouço dos meus bondosos instrutores, à sombra augusta de sua proteção. Me sentei na relva, disposto a me recolher também. Com o coração palpitante de fé, aguardei o solene momento da oração, o qual foi longo, anunciado pelas doces melodias que do templo se ampliam para os recantos mais distantes desta habitação. Ecos de vibrações dos diretores maiores da colônia, em comunhão com os planos superiores, ainda me servindo das expressões dos mentores da casa. E eu vou parar porque não vai caber.